como eu tinha falado, a gente, semana passada, tinha falado bastante sobre a teoria de Maslow e falamos daquela teoria de McClellan. Dando sequência, hoje, então, a gente ia iniciar aqui da teoria do estabelecimento de metas. Nós estamos no capítulo, na unidade 4, falando dessas teorias motivacionais. E essa teoria do estabelecimento de metas, realmente, os gestores precisam aprender a criar seus objetivos, criar as metas das empresas, porque todos nós, né, todos nós precisamos ter um rumo a seguir, um caminho para seguir, aonde chegar, né? Você tem que saber ali, você está trabalhando ali, qual é o objetivo daquele seu trabalho ali, o que você tem que entregar no final de determinado período. Então, você tem que ter seus objetivos, ter suas metas. Não pode ser como... Eu acho que outro dia eu dei um exemplo aqui de uma empresa, não sei se eu falei com vocês, que eu fui participar de um evento de fim de ano na empresa lá, que eu estava dando uma consultoria e tal, e era aquela reunião de fim de ano com os gerentes, o diretor me convidou lá para participar também e tal. O gerente virou para o diretor, mas e aí, no ano que vem, como é que... Né, não tem um planejamento estratégico, um caminho para a gente seguir, objetivos, metas. O diretor da empresa simplesmente falou assim, não, o ano que vem nós vamos, ainda fez assim com a mão, nós vamos para onde o vento nos levar. Vamos deixando, conforme for a coisa, a gente vai seguindo. Aonde o vento nos levar, nós vamos. Aí você vê um negócio daquele, eu falo, pelo amor de Deus, né? Como é que pode? A tendência disso aí não vai terminar bem. Uma empresa não tem um planejamento estratégico, não tem objetivos, não tem meta, não tem nada. Aí os próprios gerentes ouvem do próprio diretor da empresa um negócio desse, vamos para onde o vento nos levar, vai. Eu, na minha cabeça, já passa na hora, né? Vai levar para o buraco. Ué, pode, né? Então, a empresa precisa ter seus objetivos, precisa ter suas metas, o planejamento estratégico bem feito. Então, infelizmente, aqui nós não vamos poder ficar falando de planejamento estratégico, mas pelo menos um pouquinho de como a empresa deve criar seus objetivos, como a empresa deve criar suas metas, como é que isso funciona. Existe uma diferencinha entre objetivos e metas, a gente vai ver já. Então, vamos pegar aqui o texto, está lá, isso é tirado lá do livro eu tiro do livro Liderança e Motivação alguma coisa, pego uns livros de planejamento estratégico aí, do Chiavenato, do Samuel Sesserto, para acabar de completar, né? Vamos dar uma lida na teoria, a gente vai parando, vou dar exemplo, eu tenho 1 milhão de exemplos aí para dar dessas teorias aí, de coisas que eu já vi, que eu já vivenciei. Então, vamos lá. Essa teoria parte do princípio de que as pessoas concentram seus esforços em direção a objetivos, de modo que o estabelecimento de metas energiza o indivíduo, dirigindo seus pensamentos para uma finalidade. Deixa eu só, antes de continuar, só desligar meu WhatsApp ali, senão ele fica fazendo barulho aqui para mim. E aí eu fico me confundindo aqui, às vezes achando que é algum aluno querendo entrar, quando na verdade é o WhatsApp fazendo barulho à toa. Então vamos lá. Assim, um gestor deve dar a devida atenção à definição dos objetivos e das metas de trabalho de cada colaborador. A gente vai ver que as empresas criam objetivos e metas a nível lá de diretoria, a nível gerencial, nos departamentos, e até metas individuais, né, lá no nível operacional, lá. A gente vai ver que quanto mais detalhadas forem essas metas, esses objetivos, melhor. Então, a gente vai ver já. Mas que características devem ter esses objetivos e metas de forma a provocar maior nível de motivação? Vamos ver a seguir que os objetivos e as metas fazem parte do planejamento estratégico de uma empresa e devem ser traçados observando certas características que os tornam mais eficazes. Vamos entender isso já.
Vamos entender, eu vou lendo o texto aqui, já a gente para exemplificar. Então, o Chiavenato, tirado agora do livro lá do Chiavenato. É importante entendermos que o aspecto mais crucial do planejamento é a sua elaboração feita por pessoas que interagem entre si, trocam ideias e negociam objetivos para chegar a um consenso. Isso é feito, né, gente, quando a empresa está traçando lá o seu planejamento estratégico, não é uma pessoa específica que vai lá e traça o planejamento estratégico da empresa. A não ser que seja uma empresa muito pequenininha, que aí normalmente o dono que cria o planejamento estratégico. Mas numa grande empresa, esse planejamento estratégico ele é traçado, né, por várias pessoas. Cada gestor da sua área se envolve também no planejamento, junto com o RH, a diretoria, os gerentes, né? Então, eles chegam ali a um consenso. O planejamento refere-se à formulação de objetivos, metas e estratégias a serem seguidos para a sua adequada consecução. Os objetivos têm sua importância relacionada às mensagens internas e externas que eles enviam para dentro e fora da organização. A gente vai falar sobre isso também já, um pouquinho, daqui a pouco. Os objetivos associados a planos que descrevem as ações para alcançá-los motivam os colaboradores da empresa, ajudando seus funcionários na redução de incertezas nas tomadas de decisão. Imagine só o que o autor está falando aqui, né? Aquela empresa que o cara fala, então, nós estamos indo para onde o vento nos levar. Olha quanta incerteza, né? Como é que a pessoa vai iniciar o ano dela, vai buscar o quê? Qual o objetivo do seu departamento? Qual o objetivo individual? Quais as metas do seu departamento? Quais as metas individuais? Ninguém tem um objetivo, ninguém tem meta. A pessoa vai trabalhar e vai para onde o vento nos levar. Ninguém vai se comprometer, ninguém vai se envolver, ninguém tem uma meta para seguir. Então, aí a incerteza toma conta, né? E não pode. A gente precisa ter um rumo, tem que ter um objetivo, um norte para a gente seguir, né? Saber exatamente qual é o nosso papel ali na engrenagem. A empresa, ela funciona como uma engrenagem. Cada departamento, ele tem a sua função ali dentro da empresa. Cada departamento tem que ter seus objetivos, cada departamento tem que ter suas metas, elas têm que ser consistentes entre si, né? Para, no final, o objetivo geral da empresa lá seja alcançado. Tá? Depois nós vamos ver isso mais detalhado, tá? Primeiro, o início aqui da teoria, depois vou mostrar um exemplo. Então, olha lá. Um objetivo organizacional é uma meta para a qual a organização direciona seus esforços. Olha o que está no livro aqui do Samuel Sesterco, que realmente eu já percebi aí na literatura. Ele está falando aqui que, na verdade, na realidade, não existe um acordo acerca de qual termo exatamente deva ser usado para se referir a metas organizacionais. Alguns teóricos indicam o termo objetivo, outros sugerem metas. Para outros, os termos indicam coisas diferentes e não podem ser usados como sinônimos. Então, gente, existe um pouquinho, alguma pequena divergência. Tem alguns autores, parece que você vai ler um livro, eles tratam objetivos e metas como parece que se fosse a mesma coisa. Na verdade, não é. A gente vai ver, né, apesar de existir uma pequena divergência entre alguns autores aí, a maioria dos autores tem um certo consenso do que é objetivo, do que é meta. E o que a maioria, né, o que a maioria fala sobre isso, e que é o que nós vamos utilizar aqui, ó. É que, na verdade, a meta, para você não se confundir, né, porque se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza, abrir aqui e fazer uma pergunta para todo mundo, qual a diferença de objetivo e meta? Gera uma certa confusão. Poucos alunos realmente sabem explicar, dar uma resposta precisa, concreta, do que qual é a diferença entre objetivo e meta. Para você nunca se confundir, isso, segundo a maioria dos autores, o que a gente mais vê, que é mais usado realmente, para você não se confundir, a meta, ela quantifica o objetivo. A meta dá números.
prazos. Então, olha lá, nesse estudo usaremos o termo meta para quantificar, mensurar os objetivos e estratégias, e como as ações que a empresa tomará para concretizar o que foi planejado. Então, tem um exemplinho aqui, ó, que é prático, simples, é fácil para você entender. Eu vou explicar o porquê que a empresa precisa realmente saber traçar isso dessa forma aqui. Olha lá, ó. Se a empresa traçar simplesmente ela traçar só o objetivo, qual o objetivo da empresa? Aumentar as vendas. E não estabelecer uma meta, igual aqui no caso aqui, né? Qual é a meta? 15% nos próximos 3 meses. Então, você está observando, ó, que a meta, ela quantifica o objetivo, ela dá números, percentuais, prazos. Por que que isso tem que ser feito assim? Se eu simplesmente traçar como objetivo aumentar as vendas, o que pode acontecer? Vamos supor que naquele momento, quando o objetivo foi traçado, a média de vendas da empresa por mês, pegasse lá os últimos 6 meses, tirasse uma média de quanto a empresa vendeu, vamos supor que a empresa vendesse em média R$100 mil. Aí daqui 3 meses, você faz novamente uma média, percebeu que a empresa vendeu 102 mil. Era 100 mil, passou para 102 mil. Atingiu o objetivo? Sim, né? Todo mundo vai responder. Se eu perguntar, pessoal, o objetivo era aumentar as vendas. A média era 100 mil. Depois de 3 meses, passou para 102. Atingiu o objetivo? Todo mundo vai responder. Sim, ué. Era aumentar as vendas. Agora eu pergunto, tá bom isso? Mas como é que você vai poder falar se tá bom, se não tá, se não tinha uma meta? O objetivo era simplesmente aumentar a venda. Passou de 100 para 102, aumentou. Agora, se eu tivesse traçado uma meta 15% nos próximos 3 meses, aí daria péssimo, né? Porque teria que ter aumentado aí para, no mínimo, 115 mil reais. Aumentou só para 102. Então, é por isso que eu tenho que ter uma meta. Então, tá vendo que a meta, por isso é que eu falo, a meta quantifica o objetivo. A meta dá números, dá percentuais, prazos. Eu preciso ter isso. E aí, a gente traça o objetivo, a meta e a estratégia. Que a estratégia é como que a empresa vai fazer aquilo. Precisa aumentar as vendas, né? Em 15% nos próximos 3 meses. O que a empresa vai fazer para que isso se concretize? Vai aumentar a equipe de vendedores e ministrar cursos para capacitá-los com técnicas de vendas. Porque quando você faz isso bem feito, olha só esse simples exemplo, pessoal, como é que ele é rico para a gente poder entender isso, né? Se daqui a 3 meses a gente parar e medir para quanto foi as vendas, aumentou. Para quanto? Para 102 mil. Então, peraí, então não batemos a nossa meta. Então, não está legal. A gente tinha planejado aumentar as vendas 15%. Aumentou só 2%. Passou longe. Foi péssimo o resultado. O que deu errado? Aí a gente vai, né, não ia aumentar a equipe de vendas, aumentou? Ah, não deu para aumentar a equipe de vendas. Então, por que não aumentou? Ah, o RH ficou de fazer o processo. Aí você vai ter como tentar identificar aonde está o erro. Né? Alguém vai falar, o RH ficou de recrutar o pessoal, fazer o processo seletivo, mas houve um atraso, não teve tempo. Aí vai poder ir atrás do RH. O RH, não tínhamos feito um planejamento? Tínhamos uma meta estabelecida para aumentar, para bater essa meta, eu não precisava aumentar a equipe. Você não estava envolvido nisso? O que aconteceu? Aí o RH pode ter lá a justificativa dele. E aí a diretoria da empresa vai poder identificar aonde errou. Não é? Ou então o RH vai falar, não, mas nós aumentamos a equipe de vendas. Então, qual que era o outro requisito ali que ia fazer um treinamento com técnicas de vendas? Então, o que aconteceu? O treinamento não foi eficiente? A empresa que a gente contratou para dar o treinamento não foi boa? O treinamento não foi a contento? Você está observando que quando você traça tudo bem traçadinho,
Depois, quando você medir se der errado, você tem como tentar levantar o que aconteceu. Agora, se eu simplesmente chego lá, vou aumentar as vendas. Daqui 3 meses, você mede lá, aumentou 102. Tá bom, tá ruim. Você não sabe nem identificar se tá bom ou se tá ruim. E se achar que tá ruim, não tem nem como também você levantar aonde errou, não tinha uma estratégia, não tinha nada. Né? Um outro exemplo que eu poderia dar aqui. O objetivo da empresa, reduzir custos. A meta em 20% nos próximos 6 meses. Então, a empresa tem o objetivo de reduzir custos, a meta 20% nos próximos 6 meses, e a estratégia. Aí você vai traçar lá a estratégia, vai reduzir custos internos, despesas internas com xerox, telefonemas, transportes excessivos. Aí vai traçar lá o que a empresa vai fazer, aonde ela vai reduzir custos. Né? Aí, daqui 6 meses, a gente vai parar, vai fazer uma análise dos custos da empresa, comparar e ver. Reduzir os 20%? Não. Então, por quê? Aí vai chamar lá o setor de contabilidade financeira da empresa, precisava reduzir as xerox internas, precisava reduzir custo com passagem, precisava reduzir custo com isso, com aquilo, conseguiu reduzir, aonde conseguiu, aonde não conseguiu. Aí a contabilidade vai mostrar os números também, até que aqui na xerox, aqui a gente conseguiu uma redução, gasto com xerox interno, mas nas passagens aqui, em vez de reduzir, aumentou. Por quê? Aí você tem como correr atrás, tem como verificar. Então, eu poderia ficar aqui amanhã toda, dando exemplo de cada setor, né, de objetivos, metas e estratégias para cada setor. Né? E aí, olha só, uma coisa importantíssima, gente, que isso aqui, esse slide aqui, importantíssimo você entender isso aqui, porque eu, pela minha experiência, por esses quase esses 20 anos aí de experiência do mercado aqui no Rio de Janeiro, já cansei de ver empresa criando objetivos de forma errada. Sabe, não observa certas características, como o autor aqui fala, características dos objetivos eficazes. Você precisa entender uma coisa, várias coisas, mas olha aqui para você ver, em primeiro lugar, eles devem ser específicos. É o que eu acabei de falar. Ele precisa ter uma meta, ele precisa ter números, percentuais, prazos, também por quem deverá ser feito. Então, a gente vai ver que os objetivos e as metas são traçados de uma forma individual dentro da empresa. Primeiro, para cada departamento, e o quanto mais específico for, melhor. Se você puder estabelecer metas individuais para cada pessoa, um departamento tem lá, né, o departamento de marketing, tem 5 pessoas que trabalham no departamento de marketing. Você vai ter as metas do departamento, de um modo geral, mas aí cria metas individuais para cada uma das 5 pessoas. Né? Aquelas metas individuais, elas são um detalhamento das metas do setor. Que aí você, no final daquele período também, ao medir, você pode identificar também quem bateu sua meta, quem não bateu. O setor atingiu sua meta? Não. Aí você olha, cada um tinha suas metas. Todos bateram suas metas? Não. 2 bateram, 3 não. Aí você tem como ver, então, quem não bateu a meta, por que não bateu? Então tem que ser o mais específico possível. Aí, olha aqui que coisa interessante também, que as empresas pecam. Essas duas coisas juntas, letra B e letra C, devem exigir esforços, mas ser atingíveis. Gente, o que eu já vi por aí afora, eu já passei por isso. A empresa chegar assim, dar uma meta para mim, e eu olho para a meta assim e falo, Jesus, impossível. Impossível de bater aquela meta lá. Tá vendo para a gente, eu trabalhei uma boa parte da minha vida dessa forma, sabe? Isso é terrível. Você olha assim, sabe que não vai bater aquela meta, nunca. O cara te deu uma meta lá fora da realidade.
Sabe? Então, o que adianta isso, em vez de ser motivador, é desmotivador. Isso é a pior coisa que tem. Né? Eu vou dar um exemplo. Imagine que você é do setor de vendas lá, da empresa. Você, como representante comercial, como um dos vendedores da empresa, você sabe que um vendedor, em média, se ele fizer um esforço ali, trabalhar direitinho, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você saiba que ele, na sua cabeça, você tem lá que um vendedor, ele vende, em média, 80 mil reais. 80 mil reais por mês. Aí o seu diretor chega e fala para você, ó, você vai ter que vender 200 mil reais por mês. Gente, acabou. Como é que a pessoa já vai sentar e vai já dar o jogo como perdido, logo no início? Ela nem vai tentar. Ela sabe, na cabeça dela, os vendedores bons, fazendo um certo esforço ali, trabalhando direitinho, consegue vender 80 mil. Como é que você vai vender 200 mil? Muito fora da realidade. Aquilo, em vez de você lutar para perseguir aquilo, você vai fazer, vai deixar, vai para onde o vento te levar. Não é? Então, ele deve exigir um certo esforço. Tá? Mas tem que ser atingível. Então, a empresa pode chegar para você e falar assim, ó, eu estou estabelecendo uma meta para você, eu quero que você corra atrás. Vou estabelecer uma meta de 100 mil por mês. Se você bater essa meta, manter essa meta de 100 mil, essa média, né? 100 mil por mês, você vai ganhar uma premiação no final do ano. No final do ano você vai ter um bônus, você vai ter uma participação nos lucros, vai ser um 14º, então uma premiação e tal. Aí você vai falar, não, então vou lutar por isso, vou correr atrás. Uai, é um pouquinho audaciosa, mas se eu correr atrás aqui, eu bato essa meta sim. Os vendedores vendem 80 mil, por que eu não posso vender 100? Sabe como é que é? Aí você vai se esforçar. Porque 100 mil, você sabe que é possível, sim, e você ter uma premiação boa lá na frente, lá, você vai correr atrás e vai dar seu sangue, vai fazer por onde alcançar aquilo. Agora, se estabelecer para você uma meta de 200 mil, você já para o jogo. Você vai fazer ali o seu trabalho normal, não vai fazer esforço nenhum, porque sabe que 200 mil você não vai vender. Né? Então, é um dos maiores erros. Eu já cansei de ver a empresa traçar meta para as pessoas aí, que todo mundo já vê de cara que ele não vai conseguir bater aquilo nunca. Então, é melhor nem traçar. Né? Então, olha lá, outra coisa também que as empresas pecam. As metas devem ser flexíveis. Então, olha só. Começamos o ano de 2020. Gente, quem ia imaginar que fosse acontecer uma tragédia dessa que nós estamos passando aí nessa pandemia? Ninguém. Estava ouvindo rumores desse troço por aí, mas nós nunca passamos isso na vida. É a primeira vez, eu tenho já 48 anos, primeira vez na vida que eu passo por uma situação dessa, nunca imaginei. As empresas, ninguém imaginava que isso fosse virar isso que virou. Né? Então, as empresas, no início do ano, traçaram suas metas. Né? Pensa lá as metas de vendas das empresas que foram traçadas no final do ano. Com essa crise toda que virou, um monte de empresa fechou, as empresas vão ter condição de bater suas metas perante toda essa confusão que virou a nossa vida? Com certeza não. Então, toda empresa hoje, ela tem que rever essas metas suas. Então, as metas, elas têm que ser traçadas, você tem que ter na cabeça, de forma flexível. Não é que você tem que ficar o ano inteiro mudando as metas, não. Traçar as metas, sabendo que no meio do caminho, se acontecer alguma coisa, né? Eu dei o exemplo aqui dessa pandemia, mas pode ser um outro fator qualquer. Um problema econômico no país, uma retração aí da economia, as vendas caíram drasticamente. Então, a empresa pode rever suas metas. E muitas empresas não revêem. Né? Tem muita empresa aí, eu tenho certeza, é perigoso o cara chegar no final do ano cobrar de todo mundo as metas lá, e o camarada não bateu as metas, a empresa crucificar o camarada. Gente, mas teve uma paralisação medonha no meio do ano, o cara falando, não quero saber, tinha que ter corrido atrás de sua meta. Ué, houve um problema sério no meio do caminho, a empresa tem que ter, né, o bom senso de rever suas metas e fazer as adaptações de acordo com a nova realidade que surgiu. Não é?
Aí isso aqui eu já falei, elas devem ser mensuráveis, né? Já falei lá, devem ser estabelecidas em metas, em números, em percentuais, prazos, tem que ter um número, você tem que medir. Olha lá, ó, as metas devem quantificar os objetivos. E outra coisa também que eu comentei, elas devem ser consistentes. Primeiro, consistentes entre si, entre os departamentos, né? Eu trago os departamentos de produção, têm os seus objetivos e metas. Os departamentos de marketing têm seus objetivos e metas. Departamentos de vendas comercial têm os seus objetivos e metas. Isso tem que estar consistente uma coisa com a outra. Então, como é que isso aqui na realidade funciona? Vamos supor que estamos traçando aqui, né, os objetivos, as metas da empresa. Então, o setor lá de vendas, ele vai ter que vender, por exemplo, 200 mil peças por mês daquele produto. Aí, o departamento de produção, para o departamento de vendas vender 200 mil peças por mês, a produção tem que produzir 200 mil peças por mês. Se o departamento de produção só conseguir produzir 120 mil peças por mês, como é que o pessoal de vendas vai vender 200 mil peças se só produz 120 mil? Então, se tem que vender 120 mil peças, a produção tem que produzir 200 mil peças. Aí a produção tem que falar também com a empresa, ó, para eu conseguir produzir 200 mil peças, eu preciso aumentar a quantidade do meu pessoal. Com o pessoal, com a mão de obra que eu tenho aqui hoje, com a quantidade de mão de obra que eu tenho aqui hoje, nós não conseguimos produzir 200 mil peças por mês. Preciso aumentar em 30%. E eu tenho que trocar tem que renovar essas máquinas também. Essas máquinas nossas aqui estão já tudo obsoletas. Elas estão dando problemas, tá sempre em manutenção. Então, ao longo do mês aqui, eu estou trabalhando, normalmente, eu estou com 30% das máquinas paradas, em manutenção. Como é que quer que eu produza 200 mil peças? Então a empresa vai traçar também os objetivos para corrigir isso. O RH vai ter que fazer um planejamento para contratar mais pessoas. Um outro departamento lá de manutenção operacional vai ter que arrumar as máquinas, deixar as máquinas funcionando. Então, tudo interligado. Aí, gente, passou aquele período, encerrou o exercício. Aí a diretoria da empresa vai cobrar, bateu a meta, vendeu as 200 mil peças por mês? Não. Primeira coisa, ela vai lá na vendas, né? Departamento de vendas, o que aconteceu? Você não tinha que vender, em média, 200 mil peças por mês? O cara vai falar, mas sim, mas eu falei, a empresa não consegue produzir as 200 mil peças, como é que eu vou vender 200 mil peças se não produz? Então é porque não foi produzido? Vai lá em cima do departamento de produção. Produção, você não tinha que produzir 200 mil peças por mês? E por que não produziu? Aí ele também vai dar sua justificativa. Mas eu não falei que tinha que aumentar a minha mão de obra. Eu precisava de mais pessoas. Eu também não falei das máquinas aqui, que eu fico trabalhando. 30% das minhas máquinas, elas estão sempre em manutenção. Então, essas máquinas estão obsoletas. Então foi por falta de pessoas e também as máquinas também Vai lá no RH. RH, você não tinha que ter contratado o pessoal? Vai lá em cima do cara lá das máquinas, lá da manutenção. Vocês não tinham que dar manutenção? Tá vendo? Isso é uma engrenagem. Por isso, os objetivos eles têm que ser consistentes entre os departamentos, uns com os outros, porque te possibilita você, no final do período, identificar aonde foi o erro para você corrigir para o próximo exercício, para que aquele erro não continue acontecendo. Né? Porque senão, imagina lá aquela empresa que eu falei, vamos para onde o vento nos levar. Chega no final do ano que vem, não tinha nem meta estabelecida. Imagina como é que é uma reunião final do próximo ano lá, de uma empresa dessa. Não tinha nem meta para o cara cobrar, vai cobrar do pessoal como, mesmo que aí perceba que o ano foi péssimo, a empresa foi um ano ruim para a empresa, vai cobrar de quem? Cobrar de quem? O que vai falar o quê? Não tinha objetivo nenhum, não tinha meta nenhum, né? E aí, para finalizar, os objetivos de longo prazo devem ser consistentes com os de curto prazo e vice-versa.
A gente sabe que a empresa traça objetivo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, isso tem que ter uma consistência. E eles devem ser consistentes com a missão organizacional também, né? Muito bacana, professor. E aí, pessoal, ó, como eu disse, a empresa traça objetivos a nível da de alta administração, diretoria, presidência e diretoria, os objetivos táticos a nível gerencial, ali, né? E os objetivos operacionais. Então, olha lá, os objetivos estratégicos se confundem com as políticas ou as diretrizes, são os objetivos de longo prazo, de uma forma mais ampla, cobrem a organização como um sistema global. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo. Depois que a empresa criou seus objetivos estratégicos de longo prazo, vêm os objetivos táticos. São de médio prazo que cobrem cada unidade da organização, geralmente relacionados às diferentes funções. Marketing, RH, finanças, né? São os objetivos de cada setor da empresa. Produção, RH, finanças, marketing. Nesse nível, os objetivos estão relacionados a resultados de lucratividade, participação de mercado, desenvolvimento humano, satisfação do cliente, metas de custo. E você, por fim, detalha ao máximo esses objetivos em objetivos operacionais, que são de curto prazo, voltados à execução de operações rotineiras da empresa. São os detalhamentos dos objetivos táticos. A empresa cria os objetivos estratégicos de uma forma mais ampla, que envolve a empresa como um todo. Esses objetivos estratégicos, eles são detalhados em setores, os objetivos de cada setor da empresa, ali mais a nível gerencial, no meio do organograma da empresa, de médio prazo, e aí esses objetivos são detalhados novamente ao nível operacional, o mais individualizado possível. Tá? Então, olha lá, ó. A empresa tem a sua missão, que é o norte principal lá, né? O que a empresa faz. Missão, aqui eu falei missão, mas é a missão, visão, os valores da empresa, né? Que é o rumo que a empresa vai seguir, a sua visão, aonde a empresa quer chegar, né? Ela tem seus objetivos estratégicos que envolvem a empresa como um todo, né? Isso, olha lá, de longo prazo, né? Então, a missão é a mensagem externa, a missão, visão, valores, a empresa passa isso externamente, né? Para mostrar para os stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas envolvidas no processo, os investidores, consumidores, os funcionários, os fornecedores, a comunidade. A empresa, né, bota lá no site dela missão, visão, valores, o que a empresa está fazendo hoje, onde ela quer chegar, tal. E aí ela cria seus objetivos estratégicos, e daqui para baixo agora é a mensagem interna que ela passa, para guiar o pessoal, né? Então, ó, depois de criar os objetivos estratégicos, cria os objetivos táticos, divididos por setores, por divisões. O ENS é Unidade Estratégica de Negócio, né? Tem empresas que elas se dividiram aí nos últimos anos, né? Abriram novas filiais, novas unidades. Cada unidade fica responsável por uma produção de uma linha de produtos. Isso é muito comum de ver, né? Tem a Nestlé. Tem uma unidade dela que fabrica lá o leite moça, tem uma outra unidade que fabrica o chocolate, não sei o quê. Outra unidade fabrica o leite e tal. Então, e assim vai. São unidades estratégicas de negócio. Tá? Então, tem os objetivos aqui a médio prazo e até os objetivos de curto prazo operacionais, o mais individualizados possível. Então, tem um pequeno exemplo aqui. É um pequeno, porque senão a letra também fica tão pequenininha que você não consegue nem ler. Eu acho que e você de casa aí vai ter dificuldade para ler isso aqui, mas eu vou lendo aqui, vou mostrando aqui, vou explicando, né? Você tem um material para você se guiar e para você estudar depois. No material dá para você ler direitinho, só aqui na tela da videoconferência que de repente a letra fica um pouquinho embaçada. Pode ser que você não consiga ler, mas vai dar para entender o que eu vou explicar.
Né? Você, de um modo geral, olha lá, a empresa cria sua missão, sua visão, seus valores. Então, a missão da empresa é produzir produtos padronizados, customizados para várias aplicações da indústria de ferramentas. Então, a empresa tem lá sua missão, né? Aí começa os objetivos estratégicos da empresa, a nível lá de presidência, lá, né? O que o presidente da empresa espera, de um modo geral? Ele quer 12% de ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento. Vem do inglês, Return on Investment. Então, retorno sobre o investimento. E o que mais? 5% de aumento anual. Então, de um modo geral, de uma forma mais ampla, a empresa quer 12% de retorno sobre o investimento e um aumento anual na empresa de 5%. Para que isso aconteça, aí a empresa começa a detalhar, vai detalhando. A nível de diretoria lá, o diretor financeiro vai ter seus objetivos e suas metas, o diretor industrial vai ter seus objetivos e suas metas, o diretor de marketing vai ter seus objetivos e suas metas. Então, você começa a ir detalhando, o diretor financeiro, para que o presidente lá, para que a empresa como um todo tenha 12% de retorno, 5% de aumento anual, o diretor financeiro vai ter que se planejar para que a empresa tenha um lucro anual de 12%. Então, o camarada vai ter os controles dele lá, que ele vai ter que, periodicamente, ir vendo aqueles controles para ver se a empresa está no caminho certo, tomando as ações corretivas, para garantir que, no final do ano, a empresa tenha um lucro anual de 12%. Se vê que aquele lucro não está indo num bom caminho, ele tem que tomar as ações corretivas, fazer algo, ver o que é. Se as vendas estão num nível satisfatório, se são os custos da empresa que estão muito altos e precisa reduzir aquele custo para manter aquele lucro ali, para chegar no final do ano, ter um lucro realmente de 12%. Cobrar devedores duvidosos, porque também se a empresa for deixando devedores, né, a revelia lá, o lucro no final do ano não vai acontecer. Então, cobrar dos devedores duvidosos. Reduzir estoque. De repente, isso aqui, gente, como eu falei, está tudo interligado lá ao planejamento estratégico. A empresa traça esses objetivos de acordo com o resultado do planejamento estratégico. Então, depois que fez o planejamento estratégico, analisou todos os aspectos da empresa, pode ter percebido que o estoque da empresa está muito alto, né? Dependendo do tipo de empresa hoje que a gente esteja analisando, não é muito saudável ter estoques muito altos, não. O que parece ser bom, né? Ter estoque muito alto, às vezes não, se for estoques perecíveis, não é bom. Né? Então, de repente, reduzir o estoque ali em 10% vai ocasionar um aumento do lucro da empresa. O ciclo financeiro em 35 dias. Rapidamente, o que é o ciclo financeiro? A empresa tem um prazo para comprar sua matéria-prima, ela tem um prazo para produzir seus produtos, ela tem um prazo para vender os produtos, ela tem um prazo para receber do cliente. Isso gera um ciclo, né? Então, esse ciclo também se chama ciclo financeiro, tem um ciclo operacional ali, né? Quanto que a empresa gasta para comprar o material, para pagar, porque se a empresa estiver gastando, né, vamos supor, 30 dias, ela tem 30 dias para pagar seus fornecedores e recebe dos seus clientes com 60, ela tem um problema nesse ciclo aí, não é? Ela tem que fazer uma adaptação. Então, isso é um ciclo financeiro, ciclo operacional, tá? Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, aqui não é o objetivo da empresa, estou só te dando uma luz do que é isso, mas olha lá. Então, o diretor tem um objetivo, manter o ciclo financeiro em 35 dias. E aí, gente, olha lá, você traça os objetivos operacionais, vai destrinchando. Né? Aqui eu não tenho como eu colocar o organograma inteiro da empresa, senão aí ia ficar tão pequenininho que você ia ter que estudar com uma lupa. Aqui é só um resumo do organograma da empresa, mas você já tendo uma ideia como é que isso vai sendo destrinchado. O gerente de contas a receber vai ter que enviar cobranças em 5 dias, verificar novo crédito em 1 dia, cobrar devedores atrasados todos os dias. E aí, o gerente de contas a receber tem os seus objetivos, suas metas. Se ele tiver um assistente, o assistente dele vai ter suas metas. E aí vai, o mais individualizado possível. E aí, se você pega aqui os outros departamentos, cada
Cada um tem seus objetivos e metas. Olha lá, o diretor industrial tem que produzir 1.200.000 produtos, a um custo médio de R$18. O diretor de marketing tem que vender 1.200.000 produtos a um preço médio de vendas de 27. Tá vendo que tudo está sendo consistente um com o outro, ó. Aí é o que eu falei, para esse aqui bater a meta dele, conseguir atingir o objetivo desse, esse cara aqui tem que bater sua meta também, cumprir o seu objetivo. Se esse aqui não produzir 1.200.000 peças, como é que esse daqui vai vender? E aí vai, ó, esse aqui não tem que reduzir o ciclo financeiro e manter em 35 dias. Esse aqui, então, vai ter que reduzir o ciclo operacional em 3%. Aumentar a produtividade em 2%. E aí vai, ó, para o diretor industrial conseguir seus objetivos e suas metas, o supervisor de máquinas vai ter seus objetivos e suas metas. Né? Para o diretor de marketing conseguir seus objetivos e suas metas, o gerente de vendas vai ter que cumprir seus objetivos e suas metas. Eu não vou ficar aqui entrando em tantos detalhes de cada objetivo, de cada meta de cada um, porque não é o objetivo principal da nossa disciplina é estudar isso aqui, né? Mas é só para você ter uma visão sobre o que essa teoria está falando lá. Os líderes precisam entender o funcionamento disso. Então, né, no momento de fazer o seu planejamento estratégico, criar lá os seus objetivos e as suas metas, saber que estes objetivos precisam ser o mais específico possível. Tá vendo aqui? Cada um dentro da empresa tem seu objetivo, sua meta. E aí vai detalhando aí para baixo, né? Então tem que ser específico. Tem que ser mensuráveis. Você pode observar aí que tudo aqui tem algum número, ó. Tá vendo? Aumentar a produtividade em 2%, reduzir o ciclo operacional em 3%. Tá vendo? Vender tantas mil peças, aumentar vendas em 5%. Cada um tem o seu objetivo com a sua meta traçada. Então tem que ser objetivo, mensurável, tem que ser específico, mensurável. Tem que ser... A empresa tem que ser muito bem integrada. Sim, exatamente. É uma engrenagem. Tudo muito bem integrado. Então, e por final, tem que ser consistente, né? Um com o outro. E aí, olha só, imagina, aqui é um resumo, né? Aqui eu peguei só algumas pessoas ali, porque eu não teria condição de colocar o organograma inteiro da empresa aqui. Mas não pega o organograma da empresa, cada um vai ter seu objetivo, suas metas traçadas, suas estratégias, tudo funcionando como uma engrenagem, que aí no final do exercício, a coisa deu errado, o presidente vai medir. Não, se deu os 12% de retorno lá, a empresa cresceu 5%, beleza, né? Ótimo. É sinal que cada um fez sua parte. De um modo geral, a empresa atingiu os 12% de retorno que ela queria, a empresa atingiu os 5% anual que ela queria, final do ano o presidente vai fazer festa, vai alugar sítio, festa para todo mundo, vai ter premiações, blá, blá, blá. Agora, não deu os 12%, não deu 5% de aumento anual, aí começa. Opa, vamos lá. Né? O pessoal de vendas, né? Tinha que vender, o diretor financeiro, você não tinha sua missão. Ah, tá, mas aí o diretor industrial não cumpriu sua parte. Aí você tem como identificar aonde está o erro. Não é para identificar o erro para punir a pessoa, não, é para identificar para corrigir, tomar as ações corretivas. Não é? Você não concorda comigo que um negócio desse aqui, a probabilidade de dar certo é infinitamente maior do que aquela empresa que o presidente fala, para onde o vento nos levar? Ué, imagina. Qual tem mais probabilidade de dar certo? Não tem a menor dúvida. Que isso aqui também, pessoal, como eu falei, ao longo do ano, a empresa não espera chegar no final do ano para medir, não. A empresa tem mecanismos para ao longo do ano, mês a mês, ela vai acompanhando. Está indo no caminho certo? As metas estão sendo batidas, né? A probabilidade é que vai conseguir realmente atingir o objetivo maior no final do ano lá, porque se em fevereiro, março, já começar a perceber que tem alguma coisa errada, você toma ação corretiva lá em fevereiro e março, né? Nível de vendas não está
tá fugindo da curva, não está o que esperava. Por que não está vendendo? Porque não está produzindo? Por que não está produzindo? Né? É o marketing que não está funcionando, a publicidade que não está... O que está acontecendo? E aí você vai tomando ações corretivas. E aí é muito mais provável que você, no final do ano, consiga atingir o seu objetivo com isso aqui muito bem traçadinho. E o mais importante também, pessoal, ó, né, que nós falamos ali, quando você cria isso aqui, as pessoas se engajam mais, se comprometem mais, velho. Por quê? Causa uma maior motivação e maior engajamento, maior comprometimento. Porque se eu sei, eu tenho a minha meta para bater, e vou correr atrás daquilo ali, porque eu sei que se eu não bater minha meta, se eu não fizer a minha parte, compromete a do outro. Vai comprometendo os outros setores da empresa. Então, todo mundo vai chegar cedo lá, o cara vai começar a correr atrás. Se ele não estiver fazendo sua parte, a empresa, ó, que chegar lá, igual eu falei, em março, fechou um trimestre, a empresa mediu, percebeu que alguma coisa está fugindo do programado. Vai verifica que é você. Né? O seu departamento está comprometendo. O seu departamento vai se desdobrar, porque você vai ser lá chamado a atenção, vai ser mostrado para você que o seu trabalho está comprometendo, o seu departamento está comprometendo o trabalho dos outros departamentos. Aí o seu departamento vai se virar nos 30 lá para entrar na linha e cada um vai se comprometer mais. Não é? Agora, como é que você vai se comprometer numa empresa se você chega e fala, não, nós vamos para onde o vento nos levar? Então tá bom, então você vai chegar lá, sentar, vamos deixar o vento nos levar. Quem vai se comprometer? Então é por isso que isso aqui funciona de forma motivacional, tá vendo? É uma das principais teorias motivacionais que você tem que entender é saber criar isso aqui muito bem criado. Nossa, que bonito, professor. Sim, mas é bacana. Só para encerrar aqui rapidinho, ó, que eu vou falar da atividade supervisionada. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para frente. Ainda vou falar de paradigmas. A gente, o meu programa fala de paradigmas. Então, olha só. A empresa precisa ter, cada um precisa ter um sentido. Eu já cansei de falar isso na sala de aula. Quando nós estávamos lá na sala de aula, eu falei bastante, escrevi no quadro, a gestão do sentido. Né? Em aulas aqui, nas videoconferências aqui, de vez em quando eu falava sobre isso. A pessoa tem que ter um sentido no trabalho dela. Né? Quando você olha para aquela figura do lado ali, ó, aquela figura anterior, né? Nós acabamos de mostrar, você percebe aqui, ó, cada um enxerga um sentido no seu trabalho. E se o trabalho seu não for concretizado, vai comprometer o trabalho do seu vizinho, do cara do outro departamento. E aí você enxerga um sentido no seu trabalho, não é? Lembra daquele exemplo que eu dei lá na sala de aula? Aquele funcionário que chega e aí a empresa só passa para ele, ó, você tem que fazer aqui esse relatório e essa planilha. Então, o dia inteiro, criando os relatórios, você vai fazer essas planilhas, depois da planilha você faz o relatório. Ensina o cara a fazer a planilha, ensina o cara a fazer o relatório. Aí, ó, no final do dia, você vai imprimir a planilha com o relatório, vai pôr ali na caixa, ali, ó, bate o ponto, vai embora, tá liberado, tá, beleza. Você vai ter uma hora de almoço, tá, beleza. O cara passa 3 anos fazendo aquilo. Sabe, 3 anos chegando lá 9 horas da manhã, preenchendo as planilhas, fazendo relatório, imprime, bate o ponto, vai embora. E em momento algum, alguém chega para ele e mostra para ele para que serve aquela planilha, para que serve aquele relatório, por que tem que fazer aquilo, como é que a empresa analisa, quem analisa aquilo. Ninguém fala, ninguém dá um feedback. O camarada começa a perceber, e eu já vi isso acontecer, gente. Eu tive amigos meus aí, que trabalhavam em empresas aí, que às vezes comentava comigo, eu fico lá trabalhando. Eu não sei se a empresa me manda fazer lá, nas planilhas, meus relatórios. Eu não sei nem quem olha aquilo, para falar a verdade, eu não sei nem se olha. Porque ninguém nunca me deu um retorno. Aí sabe o que começa a acontecer? O cara começa a cair em desmotivação. E aí ele começa a dizer, que vida difícil, a vida dele vira aquela rotina. Chega lá, fazer a planilha, fazer o relatório, imprimir e ir embora.
E ele não enxerga que, na verdade, o trabalho dele, às vezes, é assim, extremamente importante para aquela engrenagem. Aquela planilha que ele faz, aquele relatório que ele faz, aquilo vai para a reunião da diretoria da empresa. O presidente da empresa pega o relatório que o cara fez, a planilha dele é exposta lá no PowerPoint, os diretores da empresa, tudo lá com as planilhas lá, analisando os números que as planilhas do cara estão dando, e aí, com base naquilo que a empresa está traçando o planejamento estratégico dela, com base naquilo que a empresa traça seus objetivos, suas metas, para alcançar o que ela quer no mercado. Mas ninguém dá um feedback para o cara, ninguém explica para ele o sentido daquele trabalho dele, ele vai cair em desmotivação. Então, olha lá o que o livro da FGV fala. Um elemento bastante relevante diz respeito ao significado que cada indivíduo percebe em relação ao seu trabalho. Muitos percebem as tarefas realizadas apenas sob a dimensão operacional. Ali vai lá, operacionalmente, ele faz a parte dele, sem ter a perspectiva de que forma aquilo que realizam é significativo à vida de outros clientes externos e internos. Tem que mostrar para ele, essa planilha sua, a nossa diretoria depende da sua planilha, depende daquele relatório que você faz. E com base na sua planilha e seu relatório, nós vamos tomar as decisões futuras da empresa. Aí o cara fala, nossa, então tem que fazer aquilo caprichado, né? Ele entende o sentido do trabalho dele, ele entende que ele faz parte de uma coisa maior. Olha lá, não são poucas, gente, isso está no livro da FGV, ó. Não são poucas as anedotas a respeito de funcionários que preenchem planilhas ou fazem relatórios sem saber para que servem, desconfiando muitas vezes que não servem para nada. Às vezes servem, mas o cara acha que não serve, porque ninguém nunca falou para ele. Então, é função do líder transmitir aos colaboradores a importância do trabalho de cada um. Isso deve ser feito de forma autêntica e empática. Sabe? Chamar o funcionário e mostrar para ele a importância do seu trabalho. Nossa, professor, realmente é importante sim. Estou falando com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar intervalo, não, vamos seguindo. Que aí eu vou só dar mais uma adiantadinha aqui na matéria, vai ficar só uma coisinha depois para a aula que vem. Então, eu vou dar só uma adiantadinha, aí eu falo também da atividade supervisionada, encerro. Na aula que vem, a gente fica com um pedacinho da matéria para matar, e aí eu vou falar sobre prova na próxima aula, né? Os nossos desafios finais aí. Então, vamos lá. Próximo assunto aqui também, paradigmas. Muito importante. Eu tirei isso aí do livro, até um livro aquele livro lá do Monge e o Executivo, do James Hunter. Tá? Olha lá o que ele fala no livro dele. Eu também, se eu parar aqui e perguntar para vocês o que são paradigmas, tem muita gente que às vezes não sabe definir. Muita gente tem uma certa dúvida, né? Já ouviu falar paradigma por aí afora. Se eu perguntar agora, o que é sem ler, né? O que é paradigma? Muita gente vai engasgar e fica assim, não sabe exatamente a definição. É fácil. Paradigmas, gente, são... Olha lá, ó, vou ler o texto e vamos parar e explicar. E vou dar um exemplo. São simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. São crenças que a gente bota na cabeça da gente, que a gente aprendeu que aquilo ali era o certo a se fazer, a gente passou a fazer aquilo se tornou um paradigma e aquilo ali virou um modelo para a gente seguir, que a gente acha que aquilo ali é a verdade e segue aquilo e pronto, acabou. Né? São paradigmas. Olha o que o autor fala. Ó, nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente. Mas podem se tornar perigosos se os tomarmos como verdades absolutas, sem aceitar qualquer possibilidade de mudança, e deixarmos que elas filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Vou dar um exemplo para você do que é isso aqui. Tem um
consultor muito bacana, eu gosto, de vez em quando eu vejo uns vídeos dele, eu esqueci agora o nome do cidadão, um consultor que ele fala muito sobre isso aqui, e ele fala o seguinte, e isso, gente, não é só ele que fala, não, diversos consultores por aí, às vezes, eu faço algumas consultorias por aí, amigos meus aí me chamam para ajudar na empresa deles lá, e aí o que acontece com uma boa parte desse pessoal que mexe com consultoria? Se você conversar com consultores, outros professores aí que dão consultoria, eles vão falar a mesma coisa para você, uma coisa parecida. O cara é chamado para fazer uma consultoria. Se ele é chamado para fazer uma consultoria na empresa, é porque a empresa quer melhorar, não é? Se a empresa acha que está tudo a 1000 por hora, lá, tá as 1000 maravilhas, ela não chama um consultor, não vai gastar dinheiro com consultor. Chamou o consultor porque quer melhorar alguma coisa. Está com algum problema qualquer, precisa de um apoio de uma pessoa para melhorar aquilo. Aí que começa o problema. O consultor chega na empresa, ele começa a analisar. Ele não dá nenhuma sugestão, nenhuma modificação de nada antes de entender o funcionamento da empresa. Aí ele passa um período primeiro analisando a empresa e entendendo o funcionamento da empresa. Aí ele começa a perceber uma série de processos internos errados. Uma série de coisas que a empresa faz internamente que está errado. Né? Que, de repente, muita coisa já mudou, aquilo ali está ultrapassado. Existem processos mais modernos que a empresa poderia estar adotando, existem procedimentos mais eficazes, e aí o cara começa a dar os seus primeiros sugestões de correção, né? Chama a diretoria da empresa e fala, gente, olha, isso aqui, eu estou observando que vocês estão fazendo um processo assim, assim, assado, que, no meu modo de ver, está errado, vai ter que mudar, fazer assim, assim, assado. Aí começa, o cara fala, não, mas aí eu não posso, isso aí eu não posso mudar. Por que não pode mudar? Não, porque aqui na empresa isso aí funciona assim. Ah, mas eu estou percebendo que está errado. Não, mas isso aí eu não gostaria de mudar. Isso aí já vem sendo feito há muitos anos. Isso aí a nossa empresa aqui já é feito assim. Isso é o maior desafio que os consultores têm. Isso são paradigmas. E aí, o cara, sabe o que esse consultor que eu estou falando aqui que ele fala? Ele começa a fazer a faxina das normas. O que é a faxina das normas? Ele começa a identificar que tudo na empresa tem uma norma, tem um procedimento, que vem já desde 1960, 1970, anos. Aí ele começa, ele vê que aquilo ali está errado, tem que mudar, ele começa, não, então olha só, se você está falando que isso é uma norma da empresa, então tá bom, cadê essa norma? Onde está escrito? Aí o pessoal fica assim, né, não, na verdade não tem escrito, não, você não tem isso anotado, por que você está falando? Não, porque é uma norma que a gente já segue. Aí ele vai identificar quando aquilo foi criado. Aí ele descobre que aquilo, na verdade, lá em 1970 e pouco, um diretor da empresa lá, na época, olha quanto tempo nós estamos falando, 1970, 1980, nem existia internet. Naquela época, um diretor resolveu adotar aquele procedimento. Que pode ser que lá na época fez sentido aquilo. Era um outro mundo, gente. Se você pegar hoje a evolução da nossa vida, a evolução do mundo nas empresas hoje, a coisa assim muda, gente, é da noite para o dia. Hoje, um procedimento que é feito hoje na empresa que funciona, daqui 3, 4 meses, às vezes não funciona mais, já tem coisa mais moderna. Máquinas que funcionavam há 6 meses atrás, hoje não funciona mais. Você compra um computador, instala, daqui no outro ano que vem, aquele computador já não serve. Os sistemas de gestão tornam-se obsoletos rápidos demais devido ao avanço tecnológico. Né? Nosso mundo hoje, gente, é um piscar de olhos assim, as coisas já mudam completamente. Né, gente, há alguns anos apareceu na nossa vida fax. Né? Gente, o fax surgiu na vida, aquilo revolucionou o funcionamento das empresas, né? As empresas tudo usando fax, não vou te passar um fax. Isso não foi lá nos anos 70, não. Foi pouco tempo atrás aí. Hoje em dia, vocês mesmos nem sabem o que é fax, nunca usaram fax. Fax virou peça de museu. Né? Gente, quantas coisas que a gente usa, né? Assim, depende daquilo na nossa vida. O ano que vem, aquilo se tornou obsoleto.
É uma coisa impressionante o quanto as coisas se tornam obsoletas. Mas aí, lá na empresa, o que aconteceu? Isso que eu estou falando. Lá nesse exemplo, nos anos 70, aquele procedimento que o diretor adotou, de repente, naquela época, estava certo. Fez sentido naquela época. Só que o quanto o mundo mudou. E aí, o que aconteceu? Aquilo foi passando de geração para geração, aquilo virou uma norma dentro da empresa, tem que ser daquele jeito. Os novos funcionários entram, já são treinados que tem que ser daquele jeito, e aquilo vai passando de geração para geração, e a empresa está até hoje. Aquilo lá é uma norma e pronto, acabou. E não tem escrito aquilo em lugar nenhum. Aquele diretor já até morreu, nem está mais na empresa, já em 1970. O cara já nem na empresa está, às vezes já morreu, já, e a empresa está lá, adotando aquilo. E aí o consultor, aí aquilo, isso é um paradigma, é tomado como uma verdade absoluta. Então, esse consultor tem essa missão de quebrar esse paradigma, mostrar para a empresa que aquilo ali não se usa mais, que tem um procedimento melhor. Aquilo fez sentido lá nos anos 70, hoje não fez mais. E ele fala que ele consegue quebrar, de cada 10 normas dessa que existe, que é um paradigma lá, ele consegue quebrar 6, 7. Ele fala, tem coisas que realmente, aí a gente não tem como mexer muito não, e não consegue. Às vezes até deveria mexer, mas tem coisa que você não consegue mexer. Não consegue quebrar. Mas de cada 10, eu consigo quebrar 6, 7, pum. Aquilo cai por água abaixo, muda completamente o procedimento da empresa. Então, olha lá o que o cara lá do livro Monge Executivo fala. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós, o mundo virando de ponta cabeça, e a gente lá com procedimento de 20 anos atrás, 30 anos atrás. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e nossos paradigmas. Nós temos que estar abertos à mudança. Então, gente, nesses últimos anos aí, as empresas mudaram, gente, radicalmente uma série de formas de enxergar o mundo. Ó, a administração, para você ter uma ideia, lá nos anos 50, 60, 70, as empresas ainda eram tudo centralizado, tudo lá em cima. Tudo nas mãos da alta administração da empresa. Isso, de alguns anos para cá, as empresas vieram descentralizando o poder, dando mais poder para cá, para os funcionários de baixo, né? O processo de descentralização que as empresas hoje têm que entrar nisso aí. E você vê ainda empresa hoje, até hoje, tudo centralizado. O cara liberar um documentinho lá precisa da assinatura do presidente da empresa. Como é que uma empresa dessa funciona? Um excesso burocrático, gente, isso. O que as empresas hoje, modernas, mas querem acabar é com esse excesso de burocracia, né? Tem coisas que o assistente lá de baixo, lá, tem uma certa autonomia para tomar aquela decisão, assinar o documento e liberar aquilo para o cliente. O cara precisa liberar uma coisa para o cliente lá, depende do presidente da empresa. Aí ele passa para o gerente passa para o diretor passa para o presidente. Aí o presidente gasta uma semana para tomar a decisão, e volta para o diretor, volta para o gerente, sabe? Passa 2 semanas para o assistente poder, enfim, depois de ter aval de 3, 4 pessoas, ele poder liberar aquilo realmente para o cliente. Isso não faz sentido. Eu sei que tem, como eu falei, tem determinadas coisas que ainda, né, determinadas decisões que realmente tem que ficar lá na mão da presidência da empresa. Mas o quanto mais você puder descentralizar suas decisões, a empresa flui melhor. Antigamente, as empresas tinham o seu gerente, nós cansamos de falar isso, né? Agora aqui são os líderes, né? Aquele gerentão capataz, o cara que fica cobrando os outros, aquilo acabou. Né? Empresas modernas hoje buscam líderes. Antigamente, um apego a um modelo. Hoje, as empresas buscam a melhoria contínua. Sempre em melhoria, sempre em processo de melhoria, buscando novos procedimentos. A empresa precisa mudar seu paradigma, quebrar isso, buscar melhoria. Antes, as empresas tinham medo de mudança. Hoje, as empresas, a mudança é constante. O mundo muda, como eu estou falando, muda assim da noite para o dia, de uma semana para outra. As coisas vão mudando.
né, de um mês para o outro, hoje, né, as tecnologias novas aparecem, né, então você tem que estar sempre buscando a mudança, a inovação, o que pode implementar de novidade. As empresas antigas, elas olhavam um curto prazo. As empresas hoje, elas olham o curto, o médio e o longo prazo. Eles estão olhando lá na frente, né? E aí, gente, olha só, tem uma teoria, tem um textozinho bacana aqui desse livro da FGV. Eu já estou caminhando para encerrar essa aula, vou falar da atividade supervisionada, tá? Só para encerrar aqui, é o último assunto, esse assunto e o próximo slide, ó. O que o livro da FGV fala, ó? A estrutura organizacional em níveis de poder criou uma separação entre as pessoas no ambiente de trabalho, e principalmente entre as pessoas e o trabalho. Essa estrutura fragmentada da organização reflete-se inconscientemente no comportamento das pessoas, levando a agir como seres isolados e insatisfeitos. Eu vou explicar. O que vemos hoje na prática é a valorização da ação individual, existindo por parte dos membros da equipe dificuldade de entender a totalidade, a união e a importância da interação com o próximo. Como consequência, percebe-se a criação de ilhas de competência como figura a seguir. O que os autores estão falando aqui? Que muitas empresas ainda não entenderam esse processo que a gente está falando hoje ao longo da nossa aula toda aqui, da importância da empresa trabalhar em conjunto. E o que acontece em muitas das empresas aí? Elas acabam criando barreiras entre os níveis de cima com os níveis de baixo. Então, a empresa não tem uma boa comunicação aqui, né? O diretor, o presidente não se comunica bem com os diretores não têm muita comunicação com os gerentes não têm muita comunicação com a parte operacional da empresa, a comunicação não funciona muito bem, né? A nível vertical, e a nível horizontal também não. O departamento de finanças não se comunica bem com o departamento de marketing não se comunica bem com o departamento de produção, o departamento de produção não se comunica bem com o departamento de RH e vice-versa, e assim vai. E aí acaba que a empresa funciona no individualismo. Olha lá, isso é que ele chama, que o autor da FGV fala de ilhas de competência. É cada um trabalhando isoladamente para si. Se você pegar aquela figura, daquele organograma lá que a gente deu exemplo, né, dos objetivos e das metas, você vai entender muito bem isso aqui, ó. Para aquilo lá funcionar, a empresa tem que funcionar em consistência de um departamento com o outro, dos setores de cima com os setores de baixo. Se não há uma boa comunicação, se não há uma boa, né, interdependência entre setores, cada um vai trabalhar para si, individualmente. E você sabe que não funciona. Quem entende um pouquinho de futebol aí, os meninos, né? Sabe, não adianta você pôr lá, montar um time de estrelas lá, né? Cada um jogar por si. Não vai dar certo. Já cansamos de ver experiências aí, ó. O time funciona quando o time inteiro está jogando, né, de forma alinhada. Eu já vi técnicos de futebol falando aí, o meu centroavante começa lá com o meu goleiro. Minha defesa, ela começa com... Cada um faz todas as funções ali dentro. Não existe isso de cada um individualmente julgar para si e o time vai ganhar, porque não vai. Assim também nas empresas, né? As empresas, os departamentos têm que funcionar trabalhando em conjunto um com o outro, os de cima ajudando os de baixo, todo mundo trabalhando em sincronia, porque aí o resultado vai acontecer. E motiva todo mundo ver isso, né? Motiva todo mundo. Isso é o principal de tudo. Vou parar por aqui, porque a gente está assim, bem adiantado com a matéria, graças a Deus. Aí a próxima aula tem uns assuntos ainda falando de paradigmas bem bacanas, só para concluir o assunto. Então, ó, me ajudem a lembrar, nós falamos até essa parte de fragmentação organizacional aqui. Próxima aula eu dou sequência falando das mudanças de paradigmas que tem que acontecer nas empresas. E já deve a gente, na aula que vem, conseguir encerrar a matéria toda já. E aí a gente vai ficar
preparando-se aí para a prova, falando mais algumas coisas bacanas. Já devo trazer a prova para a gente ver na aula que vem, tá? Provinha tranquila, ninguém precisa se preocupar. Provinha lá com 3 questões. Eu dou lá os sites para você consultar, o que deve ser consultado. Sites que vão ajudar você a desenvolver aí a prova. Tá bem parecida com o estilo de prova lá da nossa A1. Para a gente encerrar, então, pessoal, ó, só mostrar para vocês aqui que eu vou só confirmar aqui, porque às vezes eu fico falando uma coisa, eu coloquei lá no Classroom, e às vezes, para essa turma especificamente, eu esqueci de colocar lá no Classroom, então deixa eu me certificar aqui. Sala de aula, Classroom. Só ver se realmente está lá mesmo. Se não tiver, eu já coloco agora de uma vez. Só abrir aqui o ambiente rapidinho aqui para me certificar disso. Liderança de equipes. Atividade. Ó, tá aqui, ó. APS 2, liderança de equipe. Regulamento, tal. E ela tá aqui, ó. Mandei ela aqui no Word. E tem um site aqui também falando da teoria de Maslow, que aí a APS é sobre teoria de Maslow. Então, tem a atividade aqui, só você clicar, vai abrir no Word. Tá? Eu gostaria que você fizesse ela nesse próprio documento, me mandar por aqui. Teve gente até que já fez. Meu Deus! Ó, a dona Raquel. Jesus, a Raquel já até fez. Que bacana. Quem quiser já ir fazendo, já, né? Porque daqui a pouco você tem uma série de atividades para fazer e as provas. Quem quiser ir se adiantando, já ir fazendo. Então, ela é tranquilinha, também é uma atividade pequena. Eu sei que vocês estão aí nessa luta danada aí, né, gente? E vem agora a semana de provas pesadas e tal. A gente, com essa dificuldade que a gente está tendo aí, não tem facilidade para se encontrar, o grupo, montar o grupo, conversar. Então, também eu tô procurando não dar atividades assim muito trabalhosas para você, não, para que você tenha tempo, né, para fazer com calma a sua atividade e fazer ela bem, o importante é fazer bem feito, né? Uma pesquisa bacana, que é um assunto, são todos os assuntos, tanto da atividade quanto da prova, assuntos de extrema importância, tá? No mundo da liderança. Então, eu vou dar uma lida aqui rapidamente, para a gente ter certeza de que não ficou dúvida nenhuma. Então, olha lá, o regulamento. Como que isso vai ser avaliado? Clareza, aquilo que a gente avaliou na outra prova. Clareza, coerência na apresentação da escrita. Escrita e atendimento à norma culta. Lembra-se que eu tinha falado na outra atividade, na outra prova, gente? Não vou ficar aqui cobrando aquelas picuinhas lá de normas de ABNT, não. Mas, por favor, você procure dar uma boa formatação ao seu trabalho. Pelo amor de Deus, né? Facilitar a vida até da gente corrigir a prova. Os alunos aí que ficam pegando o troço de internet, copiando e colando e trazendo aqui para o trabalho, aí, cada parte do texto dele com uma fonte diferente, tanto a fonte quanto o tamanho da fonte. Sabe? Aquele trabalho desformatado, é ruim de a gente corrigir aquilo. Ou pelo menos tenha um bom nível de formatação. Mas importantíssimo aqui, aplicação e domínio do conteúdo visto, né? Vamos ver se o aluno realmente entendeu. E eu sempre peço, pessoal, eu estou dando até um site aí, ó, para você consultar, que vai te ajudar bastante você a fazer o trabalho, mas também não é para você pegar e ficar copiando e colando coisa do site, não. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo aí, se eu não me engano, da aula passada, que eu explico, gente, eu passei praticamente a aula inteira falando da teoria de Maslow. Falei bastante coisa sobre a teoria. Estou dando um site aí, ó, que também está explicando uma série de coisas sobre a teoria de Maslow. Se você digitar no Google, teoria de Maslow, vai aparecer mais uma tonelada de sites falando. Se você digitar no YouTube, teoria de Maslow, um monte de vídeos falando. Eu não quero que você, né? Você pode consultar tudo que você quiser, mas tente entender a teoria e dar uma resposta com as suas palavras, mostrando que realmente você entendeu a matéria, né? Então, você pode me entregar, eu estou dando prazo até o dia da prova, nossa prova será a entrega dia 15/6.
Ah, na segunda-feira. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. A semana de provas é do dia 12 a 18/6, né? Então, dia 15/6, tá certo. Até 22 horas. A atividade vai valer 2 pontos e a prova vai valer 8. Então, o que eu falei aqui na atividade? Abraham Maslow foi um psicólogo americano conhecido pelos estudos que fazia sobre as necessidades humanas. Em uma de suas pesquisas mais famosas, ele descreve como cada necessidade do ser humano influencia a sua motivação e o faz sentir outras necessidades. Esse pensamento foi estruturado em uma pirâmide, ficou mundialmente conhecida como pirâmide de Maslow. De acordo com o que foi explicado nas aulas, e utilizando o site abaixo como referência, explique como essa teoria pode ser aplicada nas organizações para motivar os colaboradores. É muito simples o trabalho, tá? Eu quero só me certificar de que você realmente entendeu como aplicar isso nas empresas. Gente, o meu vídeo da semana passada, se você não viu, eu acredito que é o da semana passada mesmo, desses últimos vídeos da nossa aula aí, depois eu vou mandar todos esses videoconferências para vocês novamente lá no grupo. Quero só mostrar, para encerrar, só mostrar mais uma coisa para vocês, que lá no YouTube eu criei uma playlist, tá? Se você também procurar o meu canal, colocar lá Eduardo Capote, olha lá o meu canal, ó, Eduardo Capote. Eu criei uma playlist para cada disciplina minha. Então, tem uma, olha lá, ó, tem uma playlist, peraí, apertei trem errado aqui, peraí. Tem uma playlist aqui, olha lá, ó, liderança de equipes, ó, ver playlist completa. Tem aqui, ó, todas as nossas videoconferências. Videoconferência, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, tá com a data da realização dela. 5, 6, 7. Ó, se eu não me engano, essa última aqui tá até com a pirâmide de Maslow aqui na capinha dela, ó. Gente, então tem nem dificuldade, ó. Então, a videoconferência 7, da aula passada, dia 18/5, gente, eu perdi aí mais ou menos 1 hora falando e dando exemplos da aplicação da teoria de Maslow nas empresas. Então, não tem como. Deixa eu tirar só uma foto. Não saiam, por favor. Só tirar uma fotinha aqui, já vou me despedir de vocês. E se alguém, por acaso, tiver alguma dúvida, eu fico aqui à disposição mais um tempinho. Só tirar uma fotinha aqui. Pessoal, olha só, se alguém, né, tiver alguma dúvida aí, mas a atividade está muito tranquila para fazer. Se ninguém tiver dúvida, 10h30, já estou liberando, a gente está bem adiantado com a matéria. Tudo liberado, você já pode ir para os seus próximos compromissos que tenham. Né? Antes de encerrar, só desejar uma excelente semana para todos vocês, aqueles que estão trabalhando aí, que tenham uma excelente semana de trabalho, os que estão em casa ainda em quarentenas, né? Que também façam o seu trabalho de casa aí também, que tenham uma excelente semana. Se cuidem, né, gente? Esse negócio do coronavírus aí não é brincadeira, vocês estão vendo aí, tá? Não é brinquedo, vamos todos... Professor, bom dia. Bom dia, Ed. Tirando a dúvida, essa PS2, ela vai ser em grupo mesmo ou individual? Não, a PS? Isso. Não, a PS está aqui, ó. Eu acho que eu pulei nessa linha. Deverá ser feita em grupo de até 5 alunos. 1, 2, 3, 4 ou 5 alunos. A APS pode ser em grupo. A prova é que será individual. Ah, beleza. Aí vocês têm aí o WhatsApp para se comunicar. Vocês montem um grupinho de vocês aí, né? Pode dividir a tarefa ali. São 5 fases da pirâmide. Se você quiser, cada um fala sobre uma fasezinha aí. Se quiser fazer individual, pode. Se quiser fazer em dupla, pode. A critério, até 5 pessoas. Tá? Se, né, como no trabalho passado, né, se tiver algum grupo aí, fala, professor, posso fazer de 6 pessoas? Porque tem um nosso colega aqui que ele sempre faz o trabalho com a gente.
Não vou me incomodar, um a mais também, um a menos, não vai fazer diferença, não. Só me avisa aí, né? Não tem problema, não, me avisa lá no grupo lá. E alguma dúvida que tiver, gente, você sabe que eu não me incomodo. Fico à disposição ao longo da semana no WhatsApp lá, podem me mandar o WhatsApp. Se de imediato eu não puder, naquele momento que eu tenho minhas outras atividades também, não puder resolver, mas assim que eu tiver um tempinho, eu dou uma atenção, ajudo o grupo aí, o que for preciso aí. Beleza? Valeu, doutor. Eu fiz a pergunta ali, mas acho que o senhor não viu. Tá lá em cima, com relação às metas estipuladas, aquelas que as empresas colocam que são impossíveis de ser alcançadas. Sim. O senhor acha que elas fazem isso para ultrapassar uma meta real, assim? Ou... Pois boa pergunta, sim. Sabe por quê? Eu já vi diretores de empresa falando, não, eu gosto de colocar uma meta bem lá em cima, que aí ele vai chegar no número que eu quero. Sabe? Mas é uma mentalidade, eu acho. Gente, pelo amor de Deus, seja, sabe, o que nós hoje mais falamos no mundo da administração, seja transparente, seja honesto, seja transparente. Que, sabe, aí eu acho que é uma mentalidade retrógrada, essas coisas, esses paradigmas antigos, sabe? Isso aí eu estou falando é um caso real. Vi um diretor falava isso. Gosto de colocar uma meta lá em cima para o cara lá mesmo, para ele correr atrás daquela meta, para ele chegar no número que eu quero. Porque se eu coloco uma meta aqui, aí ele vai me dar resultado aqui. Mas isso, para mim, é uma coisa retrógrada, ultrapassada. Estipule, seja honesto, estipule uma meta que o cara vai ter condição realmente de bater e ajude, que a empresa ajude aquela pessoa a bater aquela meta dela lá. Porque aí parece uma coisa de espertinho. O cara coloca uma meta lá, né? O cara vender 200 mil, sabe que ele não vai conseguir nunca na vida vender 200 mil? Aí ele vende 100, é o que a empresa quer. A empresa quer que o cara vende 100. Aí o cara vendeu o que ela quer e não teve que pagar premiação nenhuma, porque o cara não bateu a meta dele. Gente, pô. Aí, para mim, é uma falta de honestidade, de transparência com o funcionário da empresa. Muito mais bonito. Cria uma meta lá bacana. Você tem que vender 100 mil. É uma meta audaciosa, difícil de bater 100 mil por mês. Tal. Se bater, tem premiação. Então, gente, trabalhe lá porque você tenha caixa para pagar as premiações lá. Um funcionário no final do ano, imagina, pô, bateu a meta anual dele lá, o cara vendeu uma média de 100 mil por mês, chegou no final do ano, o cara conseguiu vender 1.200.000 no final do ano, é o que a empresa queria lá, a empresa ficou feliz, o cara também ficou feliz que ele ganhou a premiação, ganhou o 14º, todo mundo saiu feliz. Senão, no final do ano, imagina, a empresa fica feliz e os funcionários todos frustrados. Aí pode ter certeza que o resultado dos próximos anos da empresa não será muito bom, que as pessoas ficam um ano inteiro trabalhando sabendo que nunca vão bater meta, que nunca vão ser premiadas, sabe? Na verdade, isso aí que você falou tem sentido, ela coloca aquela meta bem lá em cima mesmo, mas eu, na minha opinião, eu acho errado isso. A Stephanie perguntou, a APS deve ser entregue apenas por um integrante, pode ser só por um, tá? A prova é que é individual, todo mundo tem que mandar sua prova. Agora, a APS, um mandando, já está resolvido. Manda, por favor, tenham cuidado de colocar o nome de todo mundo, né? Então, até deixei ali um campinho ali, olha lá, ó. As linhas aqui, você acrescenta mais, tira se quiser, coloque o nome de todo mundo, e aí pode somente um me mandando a APS, já é o suficiente. Tá? E se alguém ainda tiver qualquer dúvida, gente, eu estou encerrando um pouquinho mais cedo, que a gente está tranquilo com a matéria. Tá? Mas se for preciso eu ficar aqui mais um tempo aqui com vocês aqui, para mim não tem o menor problema. Eric, boa semana, Stephanie, todo mundo aí, né? Um grande abraço, a Elaine, tá? Stephanie, muito obrigado pela presença. Esther, Gabriele, Juan, Leandro. Espera aí.
Ô, Matheus, você quer que eu explique alguma coisa novamente? O que especificamente quer que eu explique tudo? O Matheus falou ali que deu problema na internet dele. Mas você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo bem? Então, ó, em primeiro lugar, a APS, eu botei ela lá no Classroom, tá aqui, ó. Tá a APS, e ainda botei lá o site que eu estou dando aí, citando como uma referência para você. Você está livre para consultar qualquer outro material que você quiser, outro site, consultar YouTube, consultar outros livros, qualquer material que você queira utilizar para consulta, está liberado para você. Esse aqui eu dei aqui, que é um site que eu vi lá que está falando de uma forma legal. A APS está aqui, tá no seu ambiente do Classroom. É para enviar por ali. Então, olha lá. O que eu vou estar cobrando? Clareza, coerência, né? Atendimento à norma culta. Eu cito aqui, mas como eu falei da outra vez, não vou ficar com muita picuinha lá, com o negócio de norma da BNT, não. Mas peço para você tomar um cuidado com a formatação, né? Aluno que me manda o trabalho todo escangalhado, o cara sai copiando o troço de outros sites aí, não tem cuidado depois de formatar, colocar tudo com a mesma fonte, o mesmo tamanho de fonte. Aí umas fontes em Times New Roman, outras em Arial, uma fonte 14, outra fonte 12, vira, sabe? Aquilo fica poluído, ruim de corrigir. Eu não gosto. Eu peço a você, pelo menos, que dê uma formatada boa. Mas o que é o principal? Ó, isso aqui, ó, correlação, teoria prática, aplicação e o conteúdo visto, tá? Estou falando que pode ser feito até 5 pessoas, pode ser feito sozinho? Pode. Pode ser feito em dupla? Pode. 3 pessoas? Pode. 4, 5. Se precisar incluir mais um aí, 6, a gente ainda abre uma exceção, não tem problema não, só me avisa. É para me enviar até o dia 15 do 6, até o dia da prova. A prova também vai ser 15 do 6, 22 horas. Vai valer 2 pontos. Tá? E aí a prova vale 8. O que é para fazer? Simplesinho. Tem aqui um texto explicando o que é a pirâmide de Maslow. Né? Foi um estudo aqui do Abraham Maslow sobre as necessidades humanas. Em uma de suas pesquisas mais famosas, ele descreve como cada necessidade do ser humano influencia na sua motivação e o faz sentir outras necessidades. Esse pensamento foi estruturado em uma pirâmide e ficou mundialmente conhecida como pirâmide de Maslow. De acordo com o que foi explicado nas aulas, e utilizando o site abaixo como referência, explique como essa teoria pode ser aplicada nas organizações para motivar os colaboradores. Se você quiser acessar o site através do link, é só você dar um Ctrl, que aqui não está em PDF. Quando está em PDF, você clica no link e ele já vai direto para o site. Quando está no Word, você clica em Ctrl, clica no link, ele vai te jogar lá para esse site aqui. Ele deve estar abrindo aí. Ele vai te levar lá, tá pensando, porque a minha internet é um pouco lenta. Olha lá, ó, site falando da pirâmide de Maslow. Então, gente, material para consultar não falta. Esse site aqui está falando bem bacana como é que funciona a pirâmide. Eu mostrei para vocês que eu criei uma playlistzinha lá no meu canal no YouTube, chamada Liderança de Equipes Uniswan CG1. Tem todos os vídeos até hoje. Depois eu vou tornar a mandar esses vídeos lá no grupo novamente. Semana que vem, quando eu fechar lá a última aula, vou mandar todos os vídeos lá no grupo para vocês, porque aí semana que vem eu vou falar da prova, aí vou mandar todos os vídeos lá, mas é só você procurar o meu canal, Eduardo Capote, procura a playlist lá chamada Liderança de Equipes, tem todos os meus vídeos, desde lá 28/3, quando a gente começou essa maratona. Aí eu falei que no último vídeo, ó, vídeo da semana passada, tem até a pirâmidezinha de Maslow ali, ó. Eu gastei aí 1 hora quase da aula só falando de pirâmide de Maslow, dei um monte de exemplos de como isso deve ser aplicado. Então, você vai me explicar como essa teoria pode ser aplicada nas organizações. Um resumo daquilo que eu falei. Aí eu peço, Matheus, só
sempre peço, por favor, para todos os alunos, ter um bom senso. Eu não quero aqui que o aluno saia copiando e colando, pesquisando troço na internet aí, copia e cola. E, né? Não, você tem meu vídeo, você tem um monte, tem esse site que eu citei, tem outros sites. Dê uma pincelada em tudo, eu vou também mandar para vocês um vídeo, eu esqueci. Daqui a pouco eu vou mandar. De uma menina falando da teoria de massa, que eu acho bem interessante esse vídeo dela. Entenda o funcionamento disso, faça lá um texto com as suas palavras. Tá? Quem quiser já pode fazer e entregando, já mandando para mim. Matheus, muito obrigado aí, tá? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Excelente semana a todos.